O problema de hoje é o seguinte: eu tenho um ponto, uma localização XY de Ibiúna, no estado de São Paulo. De acordo com a minha base cartográfica, essa minha localização fica no fuso 23 do hemisfério sul. Então, Ibiúna, fuso 23 do hemisfério sul, São Paulo. Então o que eu quero fazer? Quero criar uma área de influência nesse ponto. Sendo que eu não quero criar apenas uma área de influência. Eu quero criar múltiplos anéis a partir de uma distância. Só que essa distância tem um incremento. Por exemplo, quero criar um buffer de 100 metros. Quero criar um buffer de 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1600 metros e assim sucessivamente. Eu tenho que fazer isso da mesma localização. Essa é a localização XY desse ponto. Está aqui na tabela de atributos. Então eu posso fazer o seguinte: se você não tem a localização XY na sua tabela do ponto, você clica no menu Vetor, Geometrias, Exportar, Adicionar geometria de colunas. É o algoritmo que plota na tabela uma localização XY. Tem aqui, entra com a camada vetorial, que é a camada dos pontos, GCP001, sistema de referência da camada, obviamente. Essa camada é do sistema plano TM, tanto é que o formato das coordenadas é este. Vou clicar aqui nessa opção, salvar para o novo shapefile. Vou buscar, vou até a pasta dos dados, vou gerar GCP001XY, que eu tenho uma localização XY agora. Salvei, posso remover esse GCP001 e posso adicionar o outro. Pronto. O meu GCP, e abrir na tabela de atributos, eu tenho aqui essa localização XY. X-Cord, Y-Cord, que os QGIS adicionam na sua tabela. Qual o meu problema aqui? Gerar o mesmo buff, mesma localização, múltiplos incrementos. Então o que eu faço? Seleciono a célula, copio para a área de transferência com esse ícone, copiei, abro o Excel, ou LibreOffice, qualquer um do seu agrado, clico em qualquer linha e posso criar em colar especial somente texto. Ele vai colar o texto, inclusive o texto da geometria também ele vai colar. Importante para mim aqui somente esses campos das coordenadas. Isso aqui eu posso até excluir, isso aqui excluir também. Está aqui, posso ter até um campo ID aqui, por margem de segurança. Então tem esse ponto de controle. Eu quero fazer 20 incrementos aqui, essas coordenadas. ID 0, ponto, x, y e comprimento. Vou botar, chamar de distância, dist, para ficar um campo sucinto. Essa aqui será 100. Agora eu quero fazer um incremento. Quero colocar 20 linhas. Então vou aqui no Excel, página inicial, esse ícone aqui, série. Boto um incremento de 100. Vou preencher automaticamente essa célula. Então eu tenho aqui meu incremento. Agora eu vou aproveitar a mesma localização XY. Ponto 20, distância do buffer de 2000 para essa mesma localização. Só copiar, seleciono todas
colar valores. É isso aí. Tá aí 20 pontos com a mesma localização XY. Então não vai haver variação na posição. Tá pronto. Basta eu salvar como um CSV, um texto separado por vírgula. Ele faz uma pergunta, eu digo sim, depois fecho o Excel e digo não. Então basta só agora usar o plugin texto limitado para trazer as coordenadas que eu salvei, como você já deve ter visto em outro post. XY, tudo aí. Projeção, que você sabe definir qual é a projeção da sua área. A minha SAD 69 TM Zone 23S. Aí o ponto, salvo como, para gravar permanentemente a mudança. Removo o temporário e adiciono o ponto que eu salvei. Esse é o meu ponto. E nos meus atributos da tabela eu tenho 20 linhas com a mesma localização XY. Mesma localização. Não há variação na posição. Agora eu vou criar o buffer. Criar a área de influência a partir dos atributos da tabela. Volume no vetor. Já o processar, buffer. Entro com a camada vetorial, que é a camada de ponto. Tem aqui distância do buffer, eu poderia especificar, mas não. Campo de distância do buffer. Dissolver. Eu poderia marcar essa opção se eu quisesse criar um buffer contínuo. Mas não vou dissolver. Eu quero múltiplos anéis mesmo. Então clico aqui no local de saída para o shapefile. GCP 001 buffer. Ok. Fechar. Então eu carrego esse buffer criado. E aí está o meu buffer. A distância especificada na tabela de atributos. Tem alguma diferença? Não, porque a simbologia dele está com cor de preenchimento. O buffer é uma geometria de polígono para esse caso. Então coloca aqui, ó, fio, preenchimento simples, sem pincel. Aí está o meu buffer. Esse é o meu buffer criado com múltiplas distâncias. E essas distâncias estão na tabela de atributos do arquivo. Então você vê, você consulta a tabela. Mesma posição espacial, múltiplas distâncias especificadas na tabela de atributos. Distância 100, distância 200, distância 300 e assim sucessivamente. Então esse foi o procedimento. A criação de uma área de influência a partir de uma localização fixa. Uma localização XY, eu criei um buffer com múltiplos anéis. Certo, pessoal? Então deixa mais uma dica registrada. Dica do blog Processamento Digital. Um grande abraço para vocês, bom trabalho.